Muito boa noite. Mais uma oportunidade renovada. Hoje é dia 7 de dezembro, último mês de 2014. Esses dias nós estávamos abrindo 2014, falei assim, daqui a pouquinho nós estamos lá. E já chegamos. Realmente o tempo está assim, para a gente que tem bastante ocupação, bastante acelerado. Então vamos, enquanto estamos na matéria, enquanto estamos aqui no corpo, vamos aproveitar dessa escola para o nosso crescimento espiritual. Vamos procurando já nos interiorizarmos, nos harmonizarmos e fazermos a nossa prece para passarmos para o nosso irmão Washington. Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais essa tarde, por mais esta oportunidade de aprendizado. Que o nosso irmão que fará uso da palavra receba a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor, graças a Deus, e que assim seja. Boa noite a todos. Mais uma tarde e noite aqui estamos para refletirmos, desenvolver os nossos sentidos e a nossa capacidade de entender o mundo. Não só o mundo interno, mas o mundo à nossa volta. O nosso tema de hoje será a alma e a imortalidade. E esse tema é bastante interessante para todos nós que estamos encarnados, pois durante longo tempo na história, esse tema vem sendo desenvolvido e entendido por várias formas e vários sentidos de compreensão dele. Mas tem um conto bastante interessante para dar início, que vai retratar muito bem essa noção nossa de buscar o entendimento e a compreensão e desenvolver a capacidade da nossa inteligência para termos cada vez mais a sabedoria próxima de nós, junto a nós. Dois pescadores, o filho e o seu pai, saíram para pescar, foram passar um final de semana junto e foram pescar e prepararam a isca, botaram no anzol e deixaram lá tudo lá prontinho, arrumadinho durante a noite. E voltaram para dormir no acampamento. Tudo bem. No dia seguinte, foram lá ver, né, se tinha conseguido pescar alguma coisa. E o menino, conseguimos. E pescamos isso tudo, disse o pai. Aí o filho, eu sabia que nós ia conseguirmos pescar isso tudo. Aí o pai voltou para ele e perguntou, como você sabia? Eu rezei, eu orei. E é por isso, muito bem. E no segundo dia, continuando aquele acampamento, prepararam o anzol, a isca, tudo direitinho, uma bela noite. E voltaram para o acampamento para descer. E no dia seguinte, para ir lá de novo ver se tinha pego, mais peixe. Para a felicidade, mais peixes pegaram. E o pai pergunta, pegamos muito peixe, filho. Daí é mesmo, pegamos. Eu rezei, eu orei. Ótimo. E chegou o terceiro dia, o último dia daquele acampamento. Foram lá ver se tinha pegado novamente peixe. E chegando lá, estava vazio. Não tinha nenhum peixe no anzol. Nada foi pego. E o filho falou, eu sabia que a gente não... Aí o pai disse, mas você não orou, não rezou? Não, nós não botamos a isca. É interessante observarmos que não adianta somente orarmos e rezarmos para que as coisas aconteçam. É imprescindível que também façamos a nossa parte. Ponhamos em ação para que algo que desejamos possa realmente se concretizar. Então observamos que, junto com a nossa fé e com a razão, com a ação que temos que empenhar na nossa vida, no dia a dia, é importante estar em comunhão. E isso faz parte do nosso conhecimento, da nossa busca de entender e compreender as coisas no mundo, no universo, dentro de nós, o que passa em nós. Não bastando somente ter uma fé e acreditar, vai acontecer, vai ser assim, tenha fé, firme, mas sem fazer nada, sem buscar, sem desenvolver na dinâmica da vida em que todos nós estamos inseridos, para que possamos evoluir e desenvolver. Então vemos como é interessante ter essa união. E isso requer o quê? Uma fé raciocinada. Uma fé que possa ser elaborada pela razão, pelo entendimento e pela compreensão, e que tenha um foco. Uma informação ampla, universal. Porque tudo tem a ver com todos. E todos têm a ver com tudo. Então a ligação, a coerência, a relação está toda em um universo. Seja nos três reinos que nós entendemos, o mineral, o vegetal, o animal e o reino nominal, do qual nós, seres humanos, fazemos parte nessa jornada evolutiva, que a doutrina espírita vem explicitar cada vez mais
trazendo entendimento aos homens encarnados. E a alma e a imortalidade, tudo acaba com a morte? Qual o seu destino? Se existimos, para onde vamos? Essa é uma pergunta que todos nós, nas mais variadas épocas da humanidade, seja lá na antiguidade, nos perguntamos, procuramos saber, entender. E a alma? O que é a alma? O conceito de alma? A alma é um ser imaterial e individual e que sobrevive à morte do corpo. Essa é uma definição da doutrina espírita. Esse é o entendimento que a doutrina espírita tem e que muitas religiões também a têm. Mas lá atrás, lá na antiguidade, tinha outro entendimento. E o conceito, a palavra alma, nós temos que entender esse vocábulo de uma maneira para compreendermos o sentido. Porque uns empregam o sentido alma como princípio vital, outros o fluido vital. Então tem várias conotações quando se diz esse entendimento. Mas nós, na doutrina espírita, entendemos e classificamos como alma esse princípio inteligente, que tem sua individualidade e que tem a imortalidade a desenvolver. Mas fazendo uma busca na história e no entendimento da humanidade, Kardec analisa e verifica 3 classificações de estudos e que nós podemos observar realmente nos livros de história. A alma como sendo um princípio vital que anima um corpo orgânico, que dá ânimo, que dá vida, mas que quando essa vida cessa, deixa de animar, deixa de existir a alma. Deixa de existir essa consciência, deixa de sentir dor, deixa de ter consciência emocional dolorosa da morte. Por quê? A alma, pelo entendimento, por esse entendimento, é um princípio vital, o que anima um corpo físico. Não uma individualidade que ali existe anterior a esse corpo físico que se formou. E como sabemos, esse princípio vital, ele dá ânimo, vida, tanto no reino vegetal, quanto no reino animal e no reino hominal. E essa visão é a visão materialista, de que a alma é o princípio vital, que anima aquele corpo. Quando cessa esse ânimo, a vida deixa de existir. E tudo aquilo que se amelhou, que conseguiu, que ganhou durante uma existência, seja ela curta, média ou longa, deixa de existir. É como pegássemos esse livro, ou um livro qualquer, e de repente chegasse no fim e queimássemos ele. Pronto, uma biblioteca acabou. Um livro acabou. Todo aquele conhecimento, aquela história, aquela vivência, todos aqueles fatos relatados e vividos por aquele indivíduo, deixou-se de existir. Tendo ele feito o bem ou feito o mal. Tendo ele sendo um homem bom ou um homem mau. Tendo ele feito grandes realizações ou poucas realizações. Tendo ele uma vida muito longa ou uma vida breve, curta, de poucos dias ou poucos meses. Nessa visão, esse princípio vital, que se dá o nome de alma, acaba, pronto, e deixa de existir. Esse entendimento é um entendimento materialista, que tudo acaba com a vida. E a vida, o objetivo é buscar a felicidade. E se ficar pensando na morte, você está atraindo para a tua infelicidade. Seja feliz, não pense no depois. Viva a vida, viva intensamente, porque a vida é única, é uma. E acaba quando o corpo se desorganiza e falece. A morte é o fim da sensação, então não pode ser fisicamente dolorosa. A morte é o fim da consciência, então não pode ser emocionalmente dolorosa. Não há nada a temer na morte. Esse é o entendimento quando se tem essa visão materialista da vida, da existência do ser humano. A alma não pode ser um espaço vazio, porque ela opera dinamicamente com o corpo, então deve ser composta de átomos distribuídos em volta do corpo. Esse entendimento materialista, ele faz a alusão, existe no universo átomos e vazio. Como a alma é dinâmica, ela interage com o corpo físico,
Ela não pode ser um vazio, ela é átomos. E esse átomo está distribuído em volta do corpo físico, desse organismo físico. E é tão sensível que, se acontecer alguma coisa com o seu organismo físico, se desfalece. E aí acaba a vida, a existência. Esse conceito, esse entendimento materialista, reduz o quê? A alma, a vida, a experimentação, a experiência, a dinâmica, o crescimento, o valor em átomos. Matérias, partículas que se organizam e que, em dado momento, se perde e acabou. Reduzindo o ser humano, reduziu o homem, a inteligência, ao pó, à matéria única e simplesmente. Então, observamos uma comparação muito pouca, uma visão muito pouca, reduzida, nossa, dessa experimentação que temos nesse corpo físico, do nosso conhecimento, do nosso trabalho, das nossas emoções, dos nossos sofrimentos, das nossas angústias e felicidades desenvolvidas, sentidas numa jornada, numa vida, em que estamos em contato com outros seres da mesma espécie, ali tendo contatos de amizade, de carinho, de afeto, de antipatia, de simpatia, de raiva, de orgulho, de amor, mas que são matérias que estão organizadas e trazendo esse sentimento. E quando o organismo físico falece, acaba, deixou de existir. Tudo que passou não tem mais sentido, não tem mais nada a ver conosco. Não existe uma consciência quando acaba essa desorganização física. Não existe o depois, é o agora, é o aqui, é esse, é o único. Essa visão não aquece, não nos traz substância, nos mostra uma parede, que se chegamos a um certo limite, existe uma parede intransponível, com a qual nos defrontamos. Não chega ao nosso coração, ao nosso entendimento, e a harmonia que vemos no universo e nas coisas que são organizadas, que são utilizadas, que são recicladas para terem um melhor proveito, para evoluir. É difícil entender nessa visão estática, fria e reducionista, que nos reduz à matéria, a átomos. E outros dizem, outra visão também tem, que todos nós, a alma, é uma porção do fluido universal, de uma alma universal, em que cada um de nós somos uma centelha. Cada um de nós é uma partícula dessa entidade universal, dessa alma universal, ao qual nós somos fragmentos e estamos vivendo, existindo. E quando chega o derradeiro momento em que há a desorganização do corpo físico, da matéria, esse corpo orgânico, biológico, essa porção, ela retorna a essa alma universal, ao qual denomina-se Deus, retorna a Ele. Mas como entender isso na nossa realidade? Se nós temos uma concepção, um entendimento, nós, quando eu digo nós as religiões, nós, as pessoas que acreditam que existe algo além de nós, seres humanos, e que coordena, que organiza, e nos apoia, e nos consola nesse mundo, isso reduz, porque como nós somos variados, temos variáveis graduações de entendimento e compreensão da vida, variáveis graduações de relacionamento com o nosso próximo e conosco mesmo, sendo a porção de um Criador que é a suprema sabedoria, que é a perfeição, que é a justiça divina, nós deveríamos ser também fragmentos perfeitos. Mas nós sabemos que não, que cada um de nós temos diferenciações, estamos procurando nos aperfeiçoar, a evoluir, a crescer, a entender, a compreender as coisas, como crianças, que ao chegarem na escola precisam ali aprender paulatinamente, do beabá, cada vez mais gradualmente, aumentando as dificuldades para desenvolver, mas sendo porção do Criador, começamos do zero, e ainda trazendo imperfeições, tendo dentro de nós impulsos, instintos, que procuram fazer mal, desagregar tudo o que existe na natureza, não colaborando com o nosso planeta Terra, que tem uma harmonia ímpar para oferecer vida vegetal, vida animal, e a nossa vida, existência, nós, como porções e fragmentos, estamos reduzindo o Deus Criador, essa divina justiça, ao mínimo, sendo uma porção que não colabora, que não prospera,
que não se organiza e se interage com a natureza e com o próximo e consigo mesmo, procurando entender a vida e agir, desenvolvendo a inteligência e a moral, estaremos também reduzindo um pouco, essa suprema sabedoria, pensando nessa visão que somos porções, partículas desse Criador, e cada um na sua variação. Essa visão é a visão panteísta, é o panteísmo que tem essa visão dessa centelha de um todo, de um Deus, de uma alma que é distribuída a todos os homens da humanidade. São partículas, e ao morrer, ao cessar a vida orgânica, retorna essa partícula imediatamente para essa alma universal que é Deus. Sendo assim, nós perdemos a nossa consciência, perdemos a nossa individualidade, e todo o progresso, todo o desenvolvimento que nós desenvolvemos ao longo da vida, através da dor, através das alegrias, do sofrimento, dos obstáculos, que ora achávamos intransponíveis, mas com ajuda, com apoio, com o nosso esforço em buscar, além de rezar e orar, mas buscar, procurar se inteirar, através da inteligência, do conhecimento, deixa-se de fazer parte, deixa de ser algo nosso, porque ele volta, se perde e volta para o todo. Esse entendimento panteísta diminui muito a nossa compreensão e cria-se também aí uma barreira, um limite para o nosso convencimento e para o nosso reconhecimento. Será que é assim? Será que pode ser assim? A gente comparando essa visão e olhando para o mundo, para a organização que existe no universo, nas coisas, porque devemos sempre procurar fazer uma leitura, fazer um diagnóstico e um prognóstico do que vemos a harmonia na natureza, que beneficia todos os que aqui estão inseridos nesse planeta, inseridos nessa galáxia. Existe uma harmonia? Como essa harmonia chega a um ponto que se perde? Como entender isso? Mais uma barreira que foge as nossas perspectivas, foge ao nosso conhecimento, à nossa esperança. Será que é isso? Através do raciocínio, da razão e da busca incessante em compreender isso, fazer uma leitura das coisas, vimos que não seria possível. Não seria possível ter esse entendimento e ter o entendimento de um Deus justo. A soberana inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e que a tudo no universo faz progredir do átomo ao arcanjo, e nós temos uma barreira, que todo esforço que fazemos retorna para essa alma e todo o nosso conhecimento, tudo aquilo que através do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, do nosso esforço, se perde, como uma gota no oceano, que ali cai e se perde. Aonde está o mérito nisso? Aonde está o mérito nisso de cada um de nós que existimos, que temos uma vida, uma existência, e que vemos que através do desenvolvimento da inteligência e do comportamento moral, de uma evolução moral, faz-se importante para haver uma harmonia de convivência e de realizações entre nós e o nosso próximo. É um obstáculo, fica muito difícil entender por esse caminho, por essa visão. E nós estamos sempre procurando, ao longo da história da humanidade, nós, seres humanos, estamos sempre procurando algo a entender, sempre procurando alcançar esse entendimento, essa perspectiva de vida e de realizações. O porquê? Por que existe assim? Por que é assim? Por que acontece assim? Por que eu sou assim? Por que o meu irmão é assim? Por que meus pais são assim? Por que o país que eu moro é assim e lá não é assim? Nós estamos sempre buscando entender. Isso está dentro de nós, inserido dentro de nós. Isso está inserido dentro de nós nessa busca. Esse Deus estaria botando um ponto, uma barreira, que chega a termo, ponto final, morte, acabou. Retorna? Não, isso não é compreensível. Isso não é lógico. Isso não faz sentido diante do que vemos em nossa existência e em nossa vida, diante das nossas realizações, e que isso nos torna cada vez melhores e felizes. Mas temos também uma terceira visão. A terceira visão, essa opinião, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e conserva sua individualidade após a morte. Uma visão espiritualista, vendo que a alma, esse princípio, essa inteligência,
após a morte, ela mantém sua individualidade. Ela continua existindo, continua tendo consciência. Aí já muda de figura. A coisa já começa a clarear. Aquela questão de que tudo que foi alcançado, tudo que se batalhou de recursos para o conhecimento e para o desenvolvimento nosso numa vida, passa a fazer sentido, passa a ter continuidade. O corpo se desorganiza. Aquele corpo físico que ali estava sendo utilizado se desorganiza. E nós sabemos, pelos estudos físicos, ele desorganiza e essa composição química que está inserida nesse corpo, ela volta para a Terra e começa a se compor junto com a Terra no processo de reciclagem. Esse nosso organismo físico, ele também está dentro de um processo de reciclagem. Esses componentes químicos que tem esse corpo nosso físico, ao cessar o ânimo, o princípio vital nesse organismo, ao se decompor, ele retorna à Terra e começa todo um trabalho de reutilização. Então nada se perde, mas vai se transformando. Então nós, através do nosso desenvolvimento, através de anos, vidas e vidas, dia a dia, como um diário, anotando os nossos feitos, as nossas decisões, as nossas desilusões, as etapas, os obstáculos que conseguimos na nossa listinha, ao final da vida nós temos um caderninho, um livro. Dependendo da longa distância que tivemos numa vida, ou de quanto proveitoso e harmonioso nós utilizamos cada minuto, cada momento da nossa vida intensamente, vivendo, vai ser um livro. E esse livro, ao chegar à morte, ele não será queimado ou deixará de existir. Não. Ele continuará. Todo esse conhecimento, ele foi válido e será válido e continuará sendo necessário para esse espírito, para essa alma que estava encarnada no corpo, que volta ao mundo espiritual, que é o espírito. Então observamos que a alma é a causa e não o efeito na transformação. A vida material é comum a todos os seres orgânicos e que ela independe da inteligência e do pensamento. Observamos isso muito bem. A vida orgânica, a vida material é comum a todos os seres. E realmente, nós vemos no vegetal a vida orgânica, um princípio vital latente. Nós vemos nos animais também esse princípio orgânico ali, latente, vivo. E no homem também vemos esse princípio também ali vivo. Mas no homem, nós vemos além da alma, que é a inteligência que tem, da sua individualidade, nós também vemos também o ser moral. Esse componente diferenciado, que é especial diante dos outros reinos, do reino animal, que tem a inteligência, né, o animal, mas nós temos a inteligência, nós temos o pensamento e o ser moral. Esse componente importantíssimo com o qual nós sabemos que faz parte da nossa existência, porque não é só através da inteligência, da aplicação do nosso conhecimento em criar as coisas, em procurar promover as coisas em nosso benefício, mas também tem a questão moral, a questão ética, a questão de comportamento em se lidar, em se realizar, em se relacionar com o que criamos e que com isso nós fazemos em proveito do nosso desenvolvimento. Não um desenvolvimento somente físico, ao criar um aparelho que favorece a cura ou a remediação de uma doença, mas também a relação, o que isso impacta na minha vida, na minha existência, em que eu devo tomar outras atitudes, ter um outro comportamento, uma forma de pensar e de agir diante da vida e de como eu estou me relacionando com as coisas do mundo. E entre as espécies dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada de um senso moral especial, que é a espécie humana. Então a alma é o princípio, a inteligência que habita o corpo físico, utilizando como instrumento de sua atividade no mundo material. O espírito é a alma do desencarnado. O homem é formado de 3 partes. Então chegamos, se existe, tem a alma, essa espiritualidade, e após a morte continua existindo a alma, que aí nós falamos que a alma desencarnada, ela é o espírito. Que o espírito, quando está no mundo espiritual, quando ele encarna, nós chamamos a alma.
a sua alma está sofrendo. A gente fala com uma pessoa que está viva. Mas quando desencarna, nós falamos o espírito, porque ele está no mundo espiritual. Então essa é o entendimento, é a conotação que nós fazemos. Quando falamos espírito, ele está no plano espiritual. Quando falamos alma, é um espírito que está encarnado no mundo físico, esse mundo ao qual estamos agora, atualmente habitando. E o homem é formado de 3 partes essenciais. Observamos partes essenciais. Primeiro, o corpo. O corpo ao qual estamos falando, que é essa vida orgânica, esse instrumento, essa ferramenta que nós nos servimos para desenvolvermos. Também é formado pela alma. Então vemos o corpo, a alma, que é o espírito, esse princípio, a inteligência em desenvolvimento. E o perispírito. O perispírito já é semimaterial, porque ele vai fazer a ligação da alma, que é imaterial, com esse corpo físico, que é material. Então, para haver a interação, o perispírito, ele agrega molécula a molécula nesse organismo físico que temos, para que possa o espírito se expressar. E também para que ele possa, também, de maneira inversa, sentir, ter as percepções desse mundo que está à nossa volta. Então, vemos quando encarnamos, o espírito encarnado, como está agregado a um corpo físico, o que faz, em muitas vezes, pelo nosso conhecimento ainda um pouco raso, e ainda pelas nossas vicissitudes, acharmos que nós somos o corpo. A confundir que a alma é o corpo físico. Mas não é, a alma independe do corpo físico. E esse entendimento, ele nos causa uma certa incompreensão muitas vezes, né? Porque estamos tão agregados, célula por célula, por meio do perispírito, semimaterial, esse princípio semimaterial, nós achamos que nós somos o corpo, porque se dói em qualquer parte nós sentimos, então como se fôssemos o corpo, mas não, a alma, o corpo e o perispírito a servir de intermediário entre a alma e o corpo físico. É um entendimento importantíssimo de observarmos que o perispírito ele tem uma função muito providencial. Aí nós observamos a inteligência suprema do Criador, que como poderia a alma, um ser imaterial, se relacionar, ter ligação direta com um ser físico, material, diretamente? Seria impossível. Mas através do perispírito, essa ligação é feita. É feita de maneira sutil, mas de maneira perceptível por todo o organismo, por todo o corpo. E quando desencarnamos, quando vem a morte, a alma, o espírito agora, no mundo espiritual, ele continua a ter o perispírito. O corpo fica, entrará em decomposição na terra, um processo de transformação, de reciclagem, mas a alma, o espírito ali, estará definido pelo perispírito, esse envoltório semimaterial, ao qual ele utiliza, e que nos favorece, sai um pouco da abstração do que a alma, né, uma centelha, coisa, dando uma forma, o que nos faz o reconhecimento dessa individualidade. É interessante observarmos nos estudos, né, da doutrina espírita, quando se apresenta espíritos, né, nas comunicações, e ele se sente que ainda está vivo, que ele se vê, ele se sente. Nós vemos aí o trabalho, a presença essencial do perispírito ali, porque ele se sente, porque vê, porque o perispírito, essa forma, e muitas vezes é a forma da última encarnação, a qual acabaram de ter saído, se vê, e nisso fala, eu estou vivo. Realmente, ele continua vivo, continua existindo, mas não no plano físico, porque aquele corpo, aquele organismo, já se desprendeu, já deixou de funcionar. Ele vive no mundo espiritual, continua tendo a sua individualidade, a sua consciência, e todo o conhecimento que amelhou durante uma existência, continua com ele. Continua com ele, aqui no entendimento, na cabeça, as suas percepções, os seus medos, os seus avanços, tudo que conseguiu, continua junto dele ali. Então observamos como é interessante essa observação, como às vezes nos confundimos. O corpo pela vida, o perispírito como se no corpo, e achamos o vivo. E realmente estamos vivos. Estamos vivos e somos imortais e continuamos no mundo espiritual, tendo a individualidade e tudo mais. Mas observamos também que não é a partida da alma que faz com que o corpo venha a falecer.
deixar de ter vida, ânimo e desagregue. Não, é o contrário. É a desagregação, é a ausência do ânimo, da vida, do princípio vital naquele organismo, nesse corpo físico que nos serviu, que faz com que o espírito se desprenda e o deixe. É interessante observarmos o quanto é importante e o quanto devemos ser responsáveis por esta ferramenta ao qual utilizamos na nossa jornada evolutiva. O quanto devemos ter o carinho, a atenção, as boas decisões de como utilizamos o nosso organismo físico, essa ferramenta indispensável para o nosso crescimento e para nossas experiências enquanto estamos encarnados. Seja através da nutrição, da boa alimentação, através do esforço, do preparo físico, através dos pensamentos e das ideias, que nós sabemos muito bem que através dos nossos pensamentos, nossas ideias e fixações em desequilíbrio, ela afeta esse organismo físico. E como ela afeta? O perispírito, que está ligado célula a célula a este corpo, por intermédio dele, através das nossas emoções, das nossas apreensões mentais, nós podemos impactar e nisso causar um desequilíbrio em nosso corpo físico. Nós sabemos disso pelos estudos, pelo entendimento. Então vemos o quanto é importante também, não só a nível de nutrição física, de trabalho físico, de respeito à nossa força, aos nossos músculos, aos nossos membros, aos nossos órgãos, mas também o trabalho do equilíbrio mental, das boas vibrações, das boas coisas que impactam também nesse organismo físico ao qual nós utilizamos para estarmos aqui desenvolvendo e ampliando a nossa capacidade criativa e dinâmica de agir e de viver e de construir. Aí chegamos na imortalidade, já que a morte não existe a morte para a alma, e sim a morte, a desagregação para o corpo físico. E se continua, então há imortalidade. E o conceito de imortalidade é que não termina, não tem um fim. A morte não pode abater-se, não pode alcançar. Então somos imortais, não temos fim. Continuamos. Ora, e se continuamos e estamos em um mundo espiritual, como se dá isso? A sobrevivência depois da morte. E nós observamos na história essa questão da imortalidade. Voltando um pouco à história, o nosso passado, que muito, como somos reencarnacionistas, podemos nós mesmos que estamos aqui hoje, lá atrás, ter tido essa ideia e comportamentos também. Nós vemos nos estudos arqueológicos, perto de corpos de mortos, utensílios domésticos, comida, alimentos, armas, tudo ali próximo junto. Depois nós vimos no Egito, os egípcios, então, no Antigo Egito, tinham uma convicção muito forte sobre isso. Que vimos naqueles que eram embalsamados, vários de seus pertences ali junto ali, pensando que, adivinha o quê? Que em algum momento iria utilizar aqueles instrumentos. Aí nós vemos que na Pérsia também começou essa ideia de haver a ressurreição. Foi lá que começou a surgir esse entendimento, essa compreensão, a ressurreição. Aí tem o judaísmo também, com o primeiro livro de Daniel, surge também a palavra ressurreição, o retorno, a volta, a possibilidade da volta. Também vemos na Índia também, alguns também achando a possibilidade dessa alma humana, depois da morte, retornar, mas num corpo animal. Aí vemos a metempsicose, que aí, observando, vendo uma lógica, não fecha com o progresso, com a evolução, com as aquisições que nós temos, quando chegamos ao topo do ser huminal, desenvolvendo a inteligência, o senso moral, a sabedoria, retornar em um corpo animal, como um desenvolvimento, não bate, não fecha. Então vemos na história da humanidade essa questão da imortalidade. Aí chega a doutrina espírita, com a codificação espírita, Kardec, fazendo seu estudo, sua elaboração, e vem através de provas, de contatos experimentais, contundentes, vem mostrar realmente a imortalidade. O que nós podemos comprovar e verificar através dos estudos que estão contidos nas obras básicas, mas através da prática.
nas reuniões mediúnicas e nos fatos que nós vemos, tanto no ramo da ciência, quanto no ramo da religião. Nós observamos através da psicografia, da sua escrita direta, através das aparições, das manifestações físicas, através dos estudos, e até provas documentais, provas de escrita, de caligrafia, comprovando a existência, a sobrevivência daquela individualidade, através de pesquisas científicas, através de relatos em sessões mostrando as vidas anteriores de determinada pessoa, e ir lá pesquisando, comprovando, indo, voltando no tempo, lá na cidade, nos arquivos, no histórico, e vendo realmente que estava ali, estava escrito aquilo ali, teve essa pessoa, existiu essa pessoa, ela fez isso, agia assim e tudo mais. Ou seja, muitas vidas. E isso, a comprovação, é cada vez mais latente, cada vez mais presente em nossa vida. Não está subordinada ou em um só lugar, alocada em um local ou numa religião. Não, mas está cada vez mais sendo difundida. Mas deva ser cada vez mais compreendida dentro do seu conceito próprio, dentro do seu entendimento próprio, não sendo ludibriado e fantasiado, como num conto de cordel ou uma novela que surge, trazendo a ficção e a alegoria em fatos, mas através da realidade latente, presente, dessa imortalidade, dessa individualidade que todos nós somos e estamos em desenvolvimento e a caminho. E a doutrina espírita, então, através desse intercâmbio com o mundo espiritual, comprova essa vivência, essa existência da individualidade do espírito após a desencarnação, mostrando que não terminou, não acabou com a morte física aquele indivíduo, aquela pessoa com a qual convivemos durante anos, os nossos amigos, os nossos conhecidos, os nossos queridos, ou aqueles não tão queridos, continuam a existir. Continua a existir, a pensar, a cogitar sobre a vida, sobre a existência, com suas dores, com seus amores, com as suas alegrias, com as suas tristezas, com o conhecimento que angariou. Continua a existir, a desenvolver. Isso não é uma ficção, isso é uma realidade. Uma realidade que, através dos experimentos, nós vamos cada vez mais tendo a convicção e a presença latente daquela realidade. O que não se pode medir com os experimentos, com os aparatos físicos, mecânicos, eletrônicos que temos. Porque, como sabemos, o mundo espiritual é sensível aos recursos, aos sistemas materiais que temos para medir, para avaliar, para visionar. É através do entendimento, do conhecimento e das experimentações que vamos tendo essa comprovação. E uma passagem muito interessante que foi utilizada pelo Centro Espírita Friburguense há alguns anos atrás e que nós devagarinho estamos trazendo e demonstrando aqui, sempre no início das reuniões, alguns spots de mídia que antes era divulgado na rádio. E agora nós trouxemos, desenvolvemos para ser mostrado aqui, para não se perder, ao qual o José Manuel elaborava com carinho, trazendo em poucas palavras, um pouco, tentando aguçar, tentando despertar em cada um dos ouvintes o entendimento, essa doutrina maravilhosa com a qual nós procuramos cada vez mais entender. E esse spot diz assim: a morte é o esgotamento da vida. Quem morre é o corpo que nos serve de instrumento. Morrer significa apenas deixar o corpo físico, que usamos durante mais ou menos tempo, de acordo com as provas necessárias ao nosso progresso moral. Mais que os outros, por termos diferentes gradações evolutivas. Isto já vivemos mais ou menos, aproveitando do mais ou menos as vidas passadas. Por isso, apresentamos quadros diferentes no campo do sofrimento. Assim como numa escola existem alunos mais ou menos adiantados, de acordo com os seus estudos anteriores, também na escola da vida, uns estão mais ou menos adiantados, com provas bastante diferentes umas das outras. E isso é uma realidade. Lendo esse texto e olhando para a vida, olhando para a nossa família, para a nossa comunidade, para o nosso ambiente de trabalho, nós vemos vários indivíduos
cada um diferente em grau de entendimento e compreensão diferente, seja de compreensão da vida, compreensão da forma de se trabalhar, de se realizar enquanto pessoa, da forma de conviver com os outros colegas de trabalho, com seus irmãos, seus familiares. Nós vemos uma família, filhos, gêmeos, cada um diferente um do outro, tendo nascido da mesma matriz física, sendo criado pelos mesmos pais, nas mesmas condições de carinho e de amor, mas sendo cada um diferente um do outro. São essas graduações. E nessas graduações, na nossa existência, devido ao nosso aprimoramento, à nossa busca por nos informar, por desenvolver, por diferenciar e ter boas escolhas, isso nos faz passar por provas e situações diferentes do que aquele outro com o qual convivemos e que passam por outras situações. São essas diferenciações. E nessas diferenciações, e vendo essa pluralidade das existências, essa imortalidade, nós começamos a perceber uma justiça de Deus. Uma justiça divina que favorece a todos e que dá a todos um consolo, que é a oportunidade da existência em um corpo físico para seu melhoramento, para seu aprimoramento. Isso fecha com a justiça divina. Isso nos traz um conforto, um consolo, mas também nos faz regaçar as mangas. Que não basta somente rezarmos e orarmos no último momento da morte e pedir a Deus que nos leve, que nos espere num caminho bom. Mas faz parte de nós termos a ação, termos a busca por nos melhorarmos, por entendermos e termos boas decisões à nossa vida. Então a alma, nós entendemos que é distinto, a alma é distinta, ela independe do corpo físico, ela é imaterial, nós temos o livre-arbítrio, nós temos todo esse componente e a imortalidade. E assim, o amadurecimento pela experiência, caminhamos para a perfeição. E realmente, pela experiência que temos ao longo da nossa existência, nós vamos nos aprimorando. Em uma existência, através dos nossos erros e acertos, com a nossa percepção e nossa busca em de querer acertar, em de querer fazer o melhor, fazer o mais perfeito possível, nós vamos amadurecendo. Nós vamos desenvolvendo esse amadurecimento e procurando um caminho cada vez mais firme, mais seguro. E a reencarnação, e é outro assunto interessante, na doutrina espírita, fala sobre a reencarnação, porque como vemos na história também, outras religiões, outras filosofias também falam sobre a reencarnação. Como falamos aqui, reencarnarmos em outros planetas, ou reencarnarmos na próxima encarnação em um corpo animal. Mas a doutrina espírita, ela trata a reencarnação de uma outra forma, de outro entendimento, que a reencarnação não é sinônimo de expiação. Fazendo a conotação, não é karma, é meu karma, não existe esse entendimento, esse conceito na doutrina espírita. Reencarnação não é expiação, pode apresentar essa conotação de expiação, mas a reencarnação é prova. A reencarnação é a oportunidade que Deus nos dá para nos melhorarmos, para o nosso progresso. Numa vida, existência, nós ora estamos fazendo uma mesma reencarnação, provando, desenvolvendo, tendo missões a fazer e expiando. São 3 situações que pode estar no mesmo momento, numa mesma existência, conjugando essas 3 situações. Porque nós, numa existência, nós podemos melhorar, nós podemos crescer, nós podemos ter situações difíceis em dado momento, mas através das nossas escolhas, das nossas ideias, dos nossos pensamentos, podemos mudar e caminhar com mais segurança, com mais firmeza. E com isso, vir os frutos do nosso comportamento, da nossa forma de agir e de reagir ao que está ao nosso entorno, ao que nós sentimos. Então nós podemos mudar, está em nossas mãos. Quando fala o destino está em nossas mãos, é nesse momento, é nessa visão ampla, global da oportunidade que temos. Então a reencarnação não é sinônimo de expiação, tem por objetivo fundamental o melhoramento progressivo da humanidade. O que sugere uma atitude dinâmica, uma ação consciente em favor do desenvolvimento de nossas potencialidades criadoras, edificando bem onde estivermos. E aonde estivermos? E aonde estivermos é onde nós estamos agora, nessa existência, nesse planeta, nesse país, nesse conjunto social que nós estamos aqui inseridos, nosso conjunto familiar. É o progresso.
É o progresso que está à nossa volta, é o progresso que depende de nós nessa busca, nessa luta. E nós vemos nisso uma justiça divina. Nós começamos a compreender que tudo que fazemos na nossa existência, ela está associada, ela está interligada com tudo que fazemos, com tudo que pensamos, com tudo que projetamos mentalmente em nós e à nossa volta. Porque, como sabemos, a alma, ela não está inserida no corpo físico como um líquido dentro de uma garrafa que depois bota a rolha, tampa e pronto. Está impermeável ao mundo externo. Não. A alma, ela transborda, ela está além desse corpo físico, através dos seus pensamentos, das suas ideias, através das suas vibrações. Vibrações essas que nós sabemos que são poderosas. Tanto são poderosas que todos nós, em momentos difíceis, ou fazemos uma prece, uma oração, ou colocamos em estado firme de pensamento, eu tenho que conseguir, eu tenho que passar para a situação, e tentamos enfrentar as coisas. Ou quando endereçamos nossos pensamentos através da prece, porque através da prece os nossos pensamentos toma uma vibração diferenciada, uma vibração que ela é emitida para alguém, para um ente que nós desejamos que melhore, que esteja bem, que receba o consolo, que se acalme, que fique tranquilo, que estamos ao seu lado para lhe ajudar, mas que às vezes a distância não nos permite ajudar fisicamente ali em loco, estarmos ali, ou às vezes uma situação fatal, que é a morte do corpo físico, mas aí o desprendimento dessa alma, que retorna ao mundo espiritual, não temos o acesso assim, amplo, físico, de falar, de interagir, de sentir, mas através da nossa prece, dos nossos pensamentos, nessa prece que regula uma vibração, alcança esse outro, alcança esse espírito, levando sustento, levando força, vibrações que são transformadas em recursos para o alívio, para o conforto, para o sentimento da presença de que não está sozinho. Que muitas das vezes em nossa existência estamos com saúde física boa, estamos bem fisicamente, financeiramente, tudo bem, mas nos sentimos sozinhos. E aí sozinho nós dizemos, nós nos sentimos desamparados, e nesse desamparado nada está bem. Eu estou com um corpo físico bom, estou com dinheiro no bolso, mas eu me sinto sozinho, estou sozinho nessa situação, nesse contexto da vida. E uma presença amiga, uma pessoa que chegue, que dê força, você vai conseguir, estou aqui ao seu lado, você tem que passar por essa situação. É um processo seu, é uma caminhada sua, assim como ter que emagrecer é um processo que o indivíduo tem que fazer. Ele pode buscar recursos profissionais de outras pessoas para poder ajudá-lo a imprimir naquele corpo físico e na sua cabeça, no seu entendimento, na sua mudança de hábito, uma mudança para emagrecer. Mas é ele que terá que emagrecer. Não vai ser o nutricionista, não vai ser os outros profissionais que atuam para emagrecer. Assim é esse processo de temos que entender isso e ver que o nosso pensamento emanado com firmeza e com segurança, alcança a longas distâncias e serve de apoio, de consolo, de força e de transformação para aqueles aos quais nos desejamos sempre o bem, o carinho e o amparo. Uma boa noite a todos e que possamos cada vez mais desenvolver esse entendimento, que através dessa busca incessante entender as coisas, não somente pela fé, mas também pelo raciocínio, pela compreensão, as nossas ideias, as nossas ações, as nossas energias e vibrações estarão se modificando também à medida que buscamos avançar. Então, não adianta botar a vara de anzol no rio e rezar para que venha um peixe, orar para que venha um peixe, se não colocou a isca no anzol. Uma boa noite a todos.